sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 34.1. Na aula de hoje a gente vai fazer um pouquinho de alguns exercícios sobre produtos notáveis, né? Aí na área da fatoração, para a gente aplicar um pouquinho mais do que a gente estudou sobre isso, certo? Então o nosso objetivo vai ser resolver e elaborar problemas que envolvam aí a fatoração, tá certo? Os materiais que você vai precisar para a sua aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Então, é uma aplicação das aulas que a gente teve sobre fatoração em produtos notáveis, né? Então, façam com calma e prestem atenção na aula. Se vocês tiveram alguma dificuldade na hora de resolver os exercícios das aulas anteriores, eu recomendo que você assista essa aula com bastante atenção, porque aqui a gente vai fazer alguns exercícios de todos os assuntos que a gente viu anteriormente, tá certo? Então, exercícios resolvidos. Se você quiser, você pode, né, pausar o vídeo depois que a prof ler a pergunta, tentar resolver sozinho e voltar aqui para conferir a resposta, ok? Número 1, fatore 6a ao cubo b quadrado menos 9ac, colocando um fator comum em evidência. Então, aqui ele já nos disse qual é o tipo de fatoração que ele quer que a gente use, que é colocação de um fator em evidência. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, eu consigo separar, observe, ó, 3a ao cubo vezes 2b quadrado e 3a ao cubo vezes 3ac. Da onde que eu tirei esse 3a ao cubo? Bom, eu consigo analisar aqui, gente, olha só. 6a ao cubo e 9a na quarta, que era para ser o expoente na quarta, perdão. Então, imagina que eu tenho um número que eu consiga dividir pelos dois. Que número que seria esse? Seria o 3, né? Então, é daí que eu tirei o 3. E aí o a ao cubo, como aqui seria a na quarta, né? O expoente aqui que eu consigo tirar o menor deles, no caso, o maior, no caso, possível, né? Entre os dois, seria o a ao cubo, né? Então, é isso aí. Eu vou utilizar esses expoentes aí. Eu tenho que usar o menor expoente, a ao cubo, e aí eu consigo colocar em evidência esse 3a ao cubo, deixando somente ali dentro dos parênteses, então, 2b quadrado menos 3ac, ok? Número 2. Fatore 14x ao quadrado y na quarta menos 10 na quarta y ao cubo mais 2xy ao cubo, colocando um fator comum em evidência. Então, aqui novamente, observando todos os valores, eu encontro o 2 como fator comum de todos eles. Eu vejo que eu tenho x em todos eles também, né? E eu tenho y ao cubo em todos eles. Aqui, no caso, é y na quarta, ok? Então, eu vou simplificar isso dividindo tudo por 2xy ao cubo. Vou ficar então com 2xy ao cubo vezes 7xy, dessa primeira parte aqui, né? Lembrando que aqui é y na quarta, menos 2xy ao cubo vezes 5x ao cubo, então aqui eu tenho x na quarta, né? E aí eu faço a divisão, fica 5x ao cubo. E 2xy ao cubo vezes 1, porque é o mesmo que eu tinha antes, ok? Coloco então o 2xy ao cubo para fora do meu parênteses aqui e faço a escrita desses termos ali dentro do parênteses todos juntos, ok? Gente, é muito simples, né? Você tem que enxergar só, esse é o problema, né? Que às vezes a gente não enxerga. Enxergar aí que número que você consegue dividir por todos esses termos, qual letra aí, né? Qual incógnita que você vai utilizar. Geralmente você tem alguma que repete em todos, utilizar sempre o menor expoente dela, né? Para você poder colocar assim em evidência, e é isso aí. E aí você vai fazer a divisão, né? Dividir aí como se fossem duas partes, cada uma desses termos, ok? Terceiro exemplo, é possível fatorar o polinômio 7a ao cubo c mais 5b quadrado d menos 8, colocando um fator comum em evidência? Vamos analisar. Existe algum número que eu consiga dividir por todos esses daqui? Meio difícil, por quê? 7 é um número primo, ou seja, ele só divide por 7 e por ele mesmo. E 5 também é um número primo, que só divide por 5 e por ele mesmo. E o 8 é ainda um número par, só divide por 8, 2, 4 e 0. Então, não tem nenhum desses números que eu consiga dividir por um número só, certo? Eles não têm nenhum fator em comum. E, além disso, as próprias letras também não são fatores comuns. Eu não tenho A em todos eles, eu não tenho B em todos eles, eu não tenho C em todos eles e nem D. Cada um deles é um fator diferente. Então, não, eu não consigo calcular, porque o único fator comum entre os termos desse polinômio é o número 1. Então, eu poderia fazer um polinômio com um fator em evidência escrito da seguinte maneira. 1 que multiplica 7 ao cubo C, mais 5b quadrado d menos 8.
Faz diferença alguma eu colocar o 1 multiplicando na frente? Não, né, gente? A ideia da fatoração é você simplificar de alguma maneira aqui os polinômios que você está trabalhando. Então, aqui não serviria de nada eu fatorar, certo? Número 4. Fatore 7x² menos y ao cubo menos 14x mais 2y por agrupamento. Então, aqui novamente a gente vai trabalhar com a fatoração por evidência, só que em partes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, 7x² y menos 14x, ó, porque o 14x e o 7y dá para dividir por 7, então eu consigo alinhar os dois. E o menos y ao cubo mais 2y, consigo talvez dividir os dois por y. Então, aqui eu tenho fatores em comum, já coloquei eles separadamente. Então, aqui eu fico com 7x, que é um termo que eu tenho nos dois. E aqui desse 7xy² sobra só y². E do menos 14x sobra 2. Por quê? Porque 2 vezes 7x vai dar 14x. E y² vezes 7x vai dar 7xy², ok? Aqui o único fator em comum que a gente tem é o y, por isso que vai o y aqui fora. Observem que eu deixei o sinal de negativo aqui, ó, junto no y de fora. Então, o sinal de dentro aqui fica menos. Por quê? Porque quando eu multiplicar, vai trocar para mais, ok? Então, aqui o meu fator em evidência fica apenas y² menos 2. Agora, observem que eu tenho o mesmo fator nos dois aqui, y² menos 2. E é ele que vai em evidência agora, sobrando então y² menos 2, que multiplica 7x menos y, ok? Então, aqui no exercício de número 5, ele pede para a gente fatorar 8m² menos 3n ao cubo menos 6mn mais 4m ao cubo n ao quadrado por agrupamento. Então, eu escrevi já aqui, ó, coloquei esse 6mn perto aqui do 8m², porque a gente tem aqui esses fatores em comum aqui, tanto os números pares também. Tenho aqui, então, o 4m ao cubo n ao quadrado menos 3n ao cubo, certo? Então, aqui em evidência eu vou colocar 2m, né? Porque o 2 é o número que eu consigo dividir os dois termos. E o m, no caso, é o meu m com menor expoente. O n, como não aparece nos dois, não aparece aqui. Então, eu fico com 4m ao cubo menos 3n como fator dessa parte aqui da minha fatoração. Mais n ao quadrado, porque aqui o único termo que a gente tem nos dois, né? O nosso único fator em comum é o n², então eu vou ter 4m ao cubo menos 3n, que é o resultado do que sobrou do n ao quadrado, certo? Observando agora, obviamente, a gente tem então 4m ao cubo menos 3n como nosso fator comum aqui, e aí eu vou ter 4m ao cubo menos 3m, que multiplica 2m mais mais n ao quadrado, ok? Bem tranquilo, né, gente? É só que tem que fazer devagar, com paciência. Cuidado com os expoentes também. Número 6. Fatore 4x² menos 25y² pela diferença de dois quadrados. A gente sabe que pela diferença de dois quadrados, basta eu tirar as raízes dos dois lados, né? Então, se eu tirasse raiz de 4x², eu ficaria com 2x. Isso como se fosse 2x ao quadrado, né? Tudo ao quadrado. E tirando a raiz de 25y², eu fico com 5y. Ou seja, a fatoração deste quadrado aqui, né? Deste quadrado da diferença, eu vou ficar com 2x mais 5y vezes 2x menos 5y. Lembrando, gente, que a fatoração é como se fosse a operação oposta dos produtos notáveis aí que a gente estudou. Então, aqui eu tenho um produto da soma pela diferença que me resulta em um quadrado da diferença, uma diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados vai me levar para um produto da soma pela diferença, ok? Número 7. Fatore 16x² y² menos 81 pela diferença de dois quadrados. Novamente, é como se eu tirasse a raiz dos dois lados, né? Eu fico então com 4xy² menos 9 ao quadrado, né? E isso eu sei então que eu tô falando de 4xy² mais 9 vezes 4xy² menos 9, ok? É bem tranquilo, mas vocês precisam saber de produtos notáveis para conseguir fazer a fatoração de uma maneira melhor. Então, assim, se você tem dúvida de produtos notáveis, recomendo que você assista às aulas anteriores. Aqui também a gente utiliza multiplicação e divisão de polinômios e monômios, então também se você tem dúvida nesses conteúdos, recomendo que você volte e assista, é um conteúdo do ano anterior, né, do 8º ano que a gente trabalhou com isso. Então procure esses conteúdos caso você tenha dificuldade, tá certo?
Não esqueçam, por favor, de fazer os exercícios, revisar o conteúdo que vocês têm disponível e eu encontro vocês então na nossa próxima aula.